Olá, você está no tópico agora da comunicação autoral e eu quero te dar as boas-vindas para começar a pensar aí o seu negócio, a sua forma de expressar sua voz autoral no que você faz. E eu espero que esses tópicos te ajudem aí a refletir sobre isso, a encontrar palavras e a criar novas palavras e perguntas para expressar sua voz autoral. E para começar, eu pensei nesse tema aqui, a arte de cultivar palavras e perguntas, porque eu acho que sem isso não dá para pensar em expressar sua voz autoral no mundo, né? Eu acho que é esse jeito de viver as perguntas e investigar um pouco mais a nossa linguagem, o que a gente quer dizer quando a gente diz determinada coisa, o que as palavras carregam em termos de significado na nossa comunicação, se elas estão coerentes com aquilo que a gente quer realmente fazer e propor para o mundo. Então, eu espero que essa aula seja uma forma de te inspirar e te apoiar na sua reflexão. Eu acho que eu queria já deixar o pré-acordo aqui contigo, de que vai ser muito difícil trazer dicas muito práticas e aplicáveis, assim, de dicas prontas, né? Eu acho que a comunicação autoral e essa ideia de criar nossa identidade profissional não funciona tanto se a gente preencher um formulário com respostas, né? Trazer respostas para perguntas prontas. Eu acho que a gente tem que encontrar primeiro quais são as nossas perguntas singulares, né? Então, é por isso que eu estou começando por esse tema. Então, eu espero que você tenha respondido a pergunta anterior, que acho que começa, né, esse tópico com aquela pergunta, o que você pensa sobre e o que você sente quando você vê essa expressão comunicação autoral. Então, eu queria partir disso para começar essa arte de cultivar palavras e perguntas. E para começar, então, eu trago essa citação. É, sempre vou trazer uma citação porque eu não aguento. E essa citação do Italo Calvino, do livro Seis Propostas para o Próximo Milênio, que é um livro que recolhe algumas conferências desse escritor no ano de 1985, e ele faz propostas para a literatura desse milênio que a gente está vivendo agora. E aí, enfim, toda a minha jornada até aqui dentro do empreendedorismo, nesses últimos 5 anos, tem se inspirado, né, tem tido ecos aí do Italo Calvino desse livro específico, de olhar para os temas que ele traz, né? Então, ele fala nesse livro sobre leveza, exatidão, multiplicidade, consistência, enfim, traz alguns temas para a literatura que me inspiram a pensar sobre a nossa forma de viver e a nossa forma de comunicar. Então, por isso que eu gosto de trazer a referência dele aqui, para a gente começar a pensar. E aí que eu acho que essa frase, né, que é do capítulo Multiplicidade, tem a ver com isso que eu quero trazer, de pensar na nossa identidade, né? Que tem a ver com o nosso posicionamento profissional também, né? Pessoal e profissional. E ela diz: quem somos nós? Quem é cada um de nós? Senão uma combinatória de experiências, de informações, de leituras, de imaginações. Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de todas as maneiras possíveis. Então, eu trago essa citação para a gente pensar de que forma a gente conta a nossa vida. Eu acho que quando a gente fala de negócios autorais, ele tem um desafio maior, porque ele é uma expressão muito da nossa singularidade no mundo, daquilo que a gente quer propor para o mundo, né, em termos de mudança, enfim, aquilo que a gente quer ver mesmo. Então, tem muito da gente ali. Então, tem um desafio muito grande, porque a gente está muito colada, né, nessa forma de expressão. A gente se confunde um pouco entre quem é a gente, quem é o negócio, e sempre vai ter um quê da gente no negócio. E eu trago essa citação para a gente pensar que a nossa vida pode ser contada e recontada de muitos jeitos possíveis. Então, que posicionamento é deslocamento, e para a gente ter isso em mente quando a gente for comunicar, que uma etiqueta, uma bio, não vai ser sempre, para sempre, a mesma.
que ela é a ideia da comunicação autoral é que ela seja viva, né? E aí eu começo com perguntas para você, então te convido aí até a pausar, se você quiser se dedicar a isso agora, levar essas perguntas para o seu caderno. Recomendo muito que se coloque na escrita, a escrita manuscrita, em vez de digitar, a gente está super nos dedos, nas pontas dos dedos, e o manuscrito tem essa função aí de colocar o nosso corpo mais implicado na construção dessa linguagem, então, e a ferramenta, uma das ferramentas mais inovadoras que a gente tem na humanidade é a habilidade de escrita. Então, te convido a colocar essa ferramenta, essa inovação em funcionamento. E aí eu trago essas perguntas, né? Quais são as perguntas que você se faz e que você busca responder por meio do seu negócio? Eu acho que antes de dizer quem é você, né, eu acho que essas perguntas que você carrega, que você cultiva ao longo da sua jornada e que você vai buscar responder no seu negócio, vai dizer muito de quem é você. Então, procure refletir aí quais são essas perguntas. Depois, lógico, né, gente, não tem uma ordem, mas eu pensei nessa ordem como uma ordem possível, mas se você quiser começar por outro caminho, fica à vontade. Então, essa segunda pergunta que eu coloco aqui é: quem você veio sendo até chegar aqui, neste estágio e neste formato de negócio que você tem hoje? Gosto de trazer esse veio sendo, né, no gerúndio, para a gente olhar mais para o processo, né, do que fez a gente estar aqui, por onde a gente passou, que pessoas a gente conheceu, que experiências que a gente teve que nos trouxeram até aqui, nesse estágio, nessa fase, nesse formato de negócio. Isso pode ajudar muito a gente a olhar de que forma que a gente faz o que a gente faz, para poder pensar daqui para frente o que a gente quer fazer, né? E, por último, essa última pergunta: como você se identifica hoje? E como você já se identificou? Talvez seja mais fácil começar com como você já se identificou e depois do presente, mas de pensar quais foram essas etiquetas que você colou em você, e como você já se apresentou antes, e de que forma hoje você está se apresentando. Né? Escreve aí a sua frase, a sua bio, enfim, olha e registra esse momento, como você se identifica hoje. E isso vai poder te ajudar também a ter esse memorial de como você veio sendo, então daqui para frente você vai ter esse registro, né? Então, de como você se identifica hoje em 2021. Estou gravando aqui em março de 2021 essa aula, então é legal ter o registro das coisas, então eu te convido a responder. E aí eu quero contar, depois de fazer essas perguntas, eu quero contar quais foram as minhas perguntas e quais foram as minhas etiquetas que fizeram com que eu chegasse até essa etiqueta atual da comunicação autoral, que é como eu estou me identificando hoje, né? Essa pessoa que está construindo esse conceito, esse método. Então, eu vou compartilhar com vocês as minhas perguntas. Então, estão aqui as minhas etiquetas, né? Então, acho que uma das minhas primeiras perguntas, né, e muito antiga, é como os escritores escrevem. Eu tenho esse sonho, assim, de ser escritora desde muito, muito cedo. E sempre me encantou a forma como os escritores escrevem, e por que tinha os escritores de livros eram considerados escritores e outras pessoas que escrevem não, né? Se eu já tinha habilidade de escrever, por que eu não era escritora? O que faltava para ser? Então, essa é minha pergunta, tipo, muito de infância, adolescência e tal, e que eu acabei levando para a carreira, que me levou, uma das perguntas, né? Que me levou a fazer letras, a me dedicar a esse universo, me levou para pesquisa, então eu pus aí tags da vida. Acho que você pode usar também, se você quiser esse recurso de pensar quais foram as tags da sua vida.
E aí, então, me levou para esse caminho da pesquisa, das letras, da literatura. Num segundo momento, né, me veio essa pergunta de para que serve a literatura no cotidiano. Essa pergunta surgiu muito ao longo da carreira de letras, da pesquisa, e eu fazia muito essa pesquisa para minha orientadora na época de iniciação, de mestrado. Eu falava, tá, eu estou fazendo isso, mas como eu vou aplicar? O que eu vou fazer? E ela sempre me falava, a literatura tem um valor em si, ela serve para pensar. E eu falava, tá bom, mas esse mundo não quer só isso. Esse mundo quer que eu faça algo com isso. Então eu tinha várias crises existenciais, assim, do tipo, eu não sirvo para nada, e não vai servir para nada isso, o que eu vou fazer e tal. E aí, eu não escolhi a carreira de letras para fazer alguma coisa, assim, não sabia exatamente o que eu queria ser, eu sabia o que eu queria estudar, o que eu queria me dedicar. E aí, ao longo do percurso, eu fui encontrando pesquisa, eu fui fazendo várias experiências nesse mundo das letras, né? E daí eu fui encontrando e fui pesquisando. Essa pergunta me abriu caminhos, né? Da pesquisa, da literatura, a editoração, eu acabei dividindo aí a minha vida nos últimos 10 anos entre pesquisa e editoração, depois que eu entrei no mercado editorial, e educação à distância. Então, essa pergunta me rondou aí para chegar nessas tags da vida. Depois, comecei a pensar sobre como as pessoas se desenvolvem pela comunicação, que foi quando eu comecei a viver essa história do coaching e mais especificamente do coaching ontológico, né? Quando eu tive uma grande crise na minha carreira, no mundo editorial, né? Enfim, me senti muito infeliz naquele universo. Eu fui buscar um processo de coaching e aí eu percebi que pela comunicação, pela troca, pelo diálogo com a coach, era possível me desenvolver e criar novos mundos, novas realidades, novas possibilidades. E então eu comecei a me perguntar como as pessoas se desenvolvem por esse recurso, né? E aí eu encontrei o coaching ontológico como forma, né, como método. Bom, e aí acho que a quarta pergunta que surge para mim quando eu entro nesse universo desse coaching que acredita que nós somos seres linguísticos, que nós somos formados pela linguagem, que vai então tentar propor um método de como a gente expande a visão a partir de perguntas qualificadas. Eu vou me perguntar que recursos existem para as pessoas se comunicarem. Se a comunicação desenvolve pessoas, que recursos existem para elas se comunicarem? E aí eu abri um mundo, né? Não só o coaching, mas comunicação e vários métodos de comunicação assertiva, comunicação não violenta, recursos da educação, da cultura de aprendizagem, que hoje, né, se chama assim, mas na época a gente falava muito de andragogia, de que forma adultos aprendem, né? Adultos podem ainda aprender, mesmo se não estão mais em idade escolar. Então, fui quebrando vários paradigmas, assim, com esse universo da comunicação. Então, eu trago perguntas para vocês, nesse sentido de dizer que as perguntas, elas abrem caixinhas, abrem mundos possíveis, assim, que a gente não estava vendo antes. Ela faz a gente se deslocar, olhar para outros focos, né? E aí, eu queria trazer essa palavra de saída, essa frase de saída para você hoje, que é: a única coisa que você tem, que ninguém mais tem, é você. A sua voz, a sua mente, a sua história, a sua visão. Essa frase do Neil Gaiman, eu trago para a gente se lembrar de que essa voz, essa mente, essa história, essa visão que é a única sua, ela só pode ser vista, ser encarada quando você encara as suas próprias perguntas, não só as perguntas que o mundo está propondo, que você vê as pessoas se fazendo. Então, esse é o primeiro convite para o mergulho. Te espero para o próximo. Até mais.